cortei o som. Bom dia, pessoal. Estamos aqui em mais um chat especial de análise técnica, diretamente dos escritórios do Roche em São Paulo. Deixa eu cortar a musiquinha aqui. O Billy Joe Spears. Desculpa, pessoal, vamos de novo. Estamos iniciando mais um chat especial de análise técnica nessa terça-feira. Meu nome é Ronaldo, meu apelido é TG, fica mais fácil de colocar aí nas perguntas. Nós já estamos juntos desde quinta-feira passada. Vamos analisar os principais papéis e as perguntas de vocês. Primeiro comentário, que ontem no final, mais para o final do pregão, do meio para o final do pregão, entrou uma certa força compradora. Vários papéis deram sinais de entrada no curto prazo. Alguns que já estavam em tendência de baixa prévia acentuaram essa tendência de baixa, e mais vários setups sendo acionados no curtíssimo e no curto prazo, que podem gerar boas compras. Vamos começar já analisando os futuros. Os futuros estão com 0,17 de alta, uma alta modesta, assim como toda a Europa, como os futuros do Dow Jones também. Vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico. FB diz bom dia, Arqueiro diz bom dia. É esse o cenário que a gente tinha traçado. Deixa eu ver se está pegando aqui. Vamos lá, tirar minha cara feia daqui. Beleza. Esse é o cenário que a gente tinha tratado anteriormente. Um suporte e resistência aqui em 56.500 pontos, 540 pontos. Chegou a perder essa faixa ontem, mas se recuperou no final do dia. Hoje abriu para cima, mas já está zerando. Então, indicaria a continuação da indefinição. Enquanto não perder essa faixa de preço, essa faixa de suporte e resistência, não tem o que fazer. Num prazo curto, continua dentro do canal que a gente havia traçado. Temos alguns suportes intermediários, algumas resistências intermediárias que a gente pode tentar imaginar aqui, onde pode, numa eventual perda daquela faixa dos 56.500 pontos, mas a indicação toda segue como indefinição. Vamos fazer aquela análise de Petrobras e Vale, que são as principais aí, e quem quiser mandar pergunta ou dúvidas ou qualquer coisa do gênero, pode mandar. Petrobras chegou a testar o suporte de curtíssimo prazo em 21,30, 21,32 aqui, reagiu bem. Um cenário mais positivo no curtíssimo prazo seria a superação dessa faixa de preço, uma congestãozinha muito curta, mas essa faixa de preço dos 22,20 tem um gapzinho aberto, gap de área, gap de medida, tende a buscar os 22,90, superando 22,20. Para quem trabalha no curtíssimo, vai buscar 22,94, 22 e deixa eu só ver quanto que é. 22,80, 22,90 aqui. Superando essa faixa, a tendência de alta que se iniciou aqui, com o rompimento desse retângulo de fundo, ela pode ser confirmada. Então, é uma abridinha. Como eu tinha dito, existem várias resistências pelo caminho, mas após os 22,90, 22,95 aqui, fica com o caminho livre até os 23,70, já dá para gerar um tradezinho legal. Atento a essa possível resistência aqui, bons momentos para um lançamento coberto ou alguma coisa, desde que faça um sinal de cansaço ou faça um sinal de reversão aqui em cima dessa resistência. Foi o que eu disse aqui, no final de ontem entrou força compradora. Não adianta a gente ficar especulando se foi, podem ser milhares de coisas, pode ser o pessoal
fechando posição vendida, pode ser, mas o fato é que entrou força compradora ontem no final do pregão. Vamos ver como se desenrola hoje, se continua essa força compradora entrando ou se foi só fechamento de posição vendida ou coisa do gênero. Ontem também foi um dia atípico, que foi o vencimento de opções, sempre um dia mais volátil, o pessoal segura o preço até o vencimento e depois solta, enfim. Como eu disse, eu não gosto muito de ficar especulando porque eu trabalho com preço e é isso. Acho que eu uso o gráfico para isso, para não precisar me preocupar com o ruído do mercado e sim com a informação que o preço está me dando. Só dar uma olhada de Vale antes de responder para o Marcos. TG pode analisar MMX e Gafisa. Eu vou olhar primeiro a Vale, só para a gente terminar a inicial, depois eu dou uma olhada. O arqueiro disse que estava consolidado, saí da mesa, desliguei o computador, já abri e vi a surpresa. Basicamente, o mercado sempre faz o que você não está esperando, porque se você não está esperando, as pessoas já estão vacinadas contra isso. É aquela história, se você acha que vai cair em maio, todo mundo acha que vai cair em maio, começa a cair em abril. Ou, se todo mundo acha que vai subir em dezembro, começa a subir em novembro. Então o mercado tem essa não estacionariedade como característica. A Vale chegou a abrir com uma baixa mais forte do que a Petro, do que a principal. Continua na zona de suporte aqui, mas entrou força compradora também. Continua no cenário de indefinição de curto prazo. A perda dos 40 e 20 indicaria um teste do fundo do canal. As bandas de Bollinger já estão se estreitando um pouco, que indica uma contração de volatilidade. E as resistências mais imediatas aqui eu tinha traçado. Essa de 42,22 mais fraca, ainda faz parte da congestão, mas a superação dos 43,02 aqui, no outro candle 43,07, enfim, o rompimento dessa faixa indicaria um teste dos 45 como resistência, onde seria uma resistência um pouco mais forte, essa faixa de 45, poderia ser uma boa região para algum lançamento coberto, se for essa a estratégia escolhida. Essa região de 45, 46, como vocês podem ver aqui, é uma região que concentra uma congestão, então pode dar uma boa indicativo para fazer um lançamento coberto aí, ou fazer uma trava. Sempre são operações interessantes. Nós temos que fazer o que o mercado está mandando a gente fazer. Se está congestionado de lado, eu vou operar travado. Se está comprando suporte, vendendo resistência, fazendo uma operação de taxa no suporte, fazendo um lançamento coberto ou uma trava de baixa na resistência. Como vocês sabem, eu trabalho mais com opções. Eu gosto de trabalhar mais com opções, então eu sempre dou exemplo de opções. Vamos lá. Pela ordem, o Marcos pediu para a gente dar uma olhada em MMX e Gafisa. Gafisa a gente já tem olhado todos os dias para ela, já estamos íntimos. MMX a gente chegou a dar uma olhada também nesses dias. Vamos lá. É isso, né? MMXM. De novo, fiz o mesmo erro do outro dia. Impressionante. Beleza. Vamos primeiro MMX. Depois a gente MMX a gente já tinha comentado nos outros dias. Já temos fundos ascendentes aqui, mas não temos topos ascendentes. Então podemos dizer que ela está configurando um triângulo, ou um triângulo assimétrico, ou na verdade uma resistência aqui, um canal, uma LTAzinha aqui, fez um martelinho. Vamos colocar aqui um volume, eu gosto de usar o volume como confirmador de dar um zoom melhor aqui para vocês verem. Está presa dentro dessa congestão, tem uma congestão menorzinha
aqui. Uma faixa de suporte e resistência, como vocês podem ver. Dá para ajustar, cada um usa o seu número, mas enfim. Fez um martelinho aqui em gap, entrou força compradora, está mais perto do suporte do que da resistência, podia estar gerando uma compra aqui de swing trade para muito rápido, contra a tendência, eu diria. Com a perda da mínima, tô fora. Então a compra, metade da posição no fechamento de ontem, outra metade na superação da máxima de hoje, ou na superação no fechamento do gap aqui, depois que fechar o gap, mas o stop estaria aqui embaixo da mínima de ontem, ou abaixo dos fundos aqui. Eu não gosto muito de operar triângulos, porque tem muitas resistências, muitos suportes sobrepostos. A tendência da MMX só ficaria mais clara primeiro com a vamos lá, primeiro sinal amarelo, que é o que eu gosto de dizer. No curtíssimo prazo, o primeiro sinal seria o rompimento dessa LTB. Primeiro sinal positivo. O segundo sinal positivo seria o rompimento dos 7,90, R$8. E o terceiro sinal positivo, que daí estaria realmente revertendo a tendência, já estaria fazendo um topo mais alto que o anterior, rompimento dos 8,60 aqui. Aqui está 8,59, mas é 8,60. Indicaria uma reversão da tendência de curto prazo de indefinido para alta. Para mim, esse swingzinho aqui seria trabalhar no curtíssimo, certo? Então, o que eu estou falando é essa LTB de curtíssimo com essa LTA de curto. Mas no curto está indefinido, no curtíssimo está em baixa. E num prazo mais longo, assim como todo mercado, vem de uma baixa considerável, fez um fundo em agosto, como todo mercado, com volumes altos. Normalmente volumes de fundo e volumes de topo são volumes altos, então poderia considerar esse aqui como um fundo principal pelo volume que a gente nota aqui. A perda dos 5,80, 5,85 indicaria a continuação da baixa por um prazo um pouco mais longo. Vamos lá, Gafisa. Gafisa a gente tem acompanhado também, comentou ela todos os dias, né? Teve até um dos nossos telespectadores aqui que tinha comprado no final do pregão. Como eu disse, a Gafisa entrou uma força compradora no pregão de ontem. Quem comprou está com stop abaixo de 4,93, não vejo outra coisa a fazer aqui, uma compra quase contra a tendência. Estratégia de swing trade, comprar metade ontem no final do pregão, mas não é um sinal tão claro assim, não tem tanto volume em relação aos outros dias, mas pelo padrão de volume aqui, poderia estar formando um fundo. O primeiro suporte e resistência seria em torno dos R$6 aqui, tem um gap aberto, então também funciona como resistência, e a segunda resistência seria em 6,78, o que estaria alterando a tendência para a alta no curto prazo, já que estaria fazendo um topo mais alto do que o topo anterior. Ainda está congestionada. Para quem comprou, stop abaixo de 4,93, 4,90, um pouco abaixo, ou um pouco abaixo é o coeficiente de segurança entre violinos, mas cada um tem o seu coeficiente de segurança. Seria uma compra boa no final de ontem, no final do pregão de ontem. Vamos ver como se desenrola hoje. Stops abaixo de 4,93, resistências em 6 e 6,78, se não quiser levar em conta a ponta do candle, 6,50. 6,50 não, deixa eu ver. É isso. Isso, 6,63, que é o fechamento desse candle, a ponta desse candle é 6,78, mas nessa faixa, o rompimento dessa faixa de preço indicaria uma reversão da tendência de curto prazo. Em busca, primeiramente, temos duas
resistências mais fortes aqui. Faixa de preço dos R$8 aproximadamente seria um primeiro objetivo. Temos uma congestão em 7,75, então para mim é quase a mesma coisa. 7,75, R$8 aqui encontraria uma certa resistência. Seria um primeiro objetivo para essa compra, ou na compra do rompimento dos 6,78. A RV Santos disse que eu acho de uma entrada em Pomo 4. A gente já olhou ela ontem também. Pomo 4, como eu disse ontem, é um papel que eu gosto muito, mas small cap que eu já operei antes de eu começar a trabalhar com opções. Eu operei bastante Pomo. Continua congestionada aqui no curto prazo. Aqui temos um fundo de um candle, não chega nem a ser uma congestão, mas vários candles de lado, um em torno do outro. Eu não sei, o RV Santo, eu não sei exatamente no que você está pensando quando uma entrada na compra, entrada na venda. Para mim é simples, está congestionando aqui, rompeu 8,13, é compra de rompimento. Ok, obrigado, RV Santo. Rompeu 8,13, 8,15, né, que era 8,13, 8,14, valeria uma entrada na compra, mas é um congestionamento muito pequeno. Então você ia comprar isso aqui a 8,13 e pela largura do retângulo de topo aqui, daria uns 30 centavos, 40 centavos de range. Então, se eu fosse comprar esse rompimento, eu compraria nos 8,13, 8,14, 8,15, enfim, confirmando o rompimento. Mais 40 centavos eu já colocaria uma boa parte da posição para vender em 8,55, 8,50 aproximadamente. É uma estratégia de swing trade, então é 3% mesmo, é isso aí. Não tem muito que 3, 4%, não tem muito que inventar. Vários candles de lado, um do lado do outro. Ontem entrou força compradora, o volume está bom, mas está congestionado aqui. A perda dos 7,70 seria quase um chute, porque é um candle isso aqui, entendeu? Não teria um stop. Para mim aqui ficaria um pouco mais complicado, mas se eu tivesse que escolher um stop estaria nessa congestão aqui. Se fosse um pouco mais apertado, um pouco mais para cima nesse fechamento em 7,81, mais 7,77, 7,81, meu stop estaria nessa região, um pouco abaixo disso, e o rompimento dos 8,13 indicaria a continuidade dessa bela alta prévia que já vem desde agosto. Beleza, Santo, estamos aí para isso. O próximo, o agosto. Bom dia, TG. Poderia avaliar CSN no curto prazo. Bom dia, agosto. CSN no curto prazo. Eu gosto de dar uma olhada primeiro num prazo mais longo. Setor de siderurgia sofreu bastante nesse tempo. Caiu desde fevereiro dos 28,70 aqui, enfim, 29, 28,70 até os 13. Caiu de uma forma bem abrupta, não teve tanto setup, a não ser a perda desse, né, quase um ombro, cabeça a ombro aqui, mas fez vários pivôs de baixa aqui, vários zigue-zagues descendentes, então gerou boas oportunidades de venda. Agora, mais no curto prazo, congestiona no fundo. Quem compra num prazo um pouco mais longo, pode ser uma boa oportunidade, que a CCN é uma boa empresa, pelo menos até hoje ela é uma boa empresa. Deixa eu conseguir aqui. Mas que coisa, vai, Nezinha. Já fez um fundo aqui, é 12,80 mesmo.
Nossa, não conseguindo nem pegar o... É isso, esse fundo em 12,80. Já temos uma leve inclinação de fundos aqui. Os topos também já estão levemente inclinados. Poderíamos considerar um canalzinho. Todo mundo, quem acompanha vê que eu gosto de traçar um canal, é apenas uma referência. Ontem abriu em gap, fez um martelinho. Teoricamente perdeu um fundo, mas fez um martelo em cima de uma resistência de curtíssimo prazo. Para quem trabalha no curtíssimo, poderia ter gerado uma entrada com stop abaixo do martelo, né? Aqui seria uma entrada de curtíssimo, não de curto, né? A entrada de curto prazo aqui seria na superação dessa máxima. Eu não estou acertando as linhas hoje, impressionante. Vamos deixar aqui. A superação dos 16,80 indicaria a continuação dessa alta, uma alta mais consistente, porque estaria rompendo uma resistência testada duas vezes aqui. Aqui neste candle aqui não foi confirmado, mas o fato é que o rompimento dos 16,80 geraria uma expectativa mais positiva. Aqui seria uma compra agressiva no papel, já que fez um martelinho aqui, podia ter um corpo um pouco menor, mas uma entrada agressiva no final do pregão de ontem, nos 15,08, com stop na mínima ou abaixo da mínima, conforme fosse em 14,75. Essa faixa de 15, 14,70 aqui, temos um topinho, não chega a ser tão forte. Se a gente quiser esticar ele, a gente faz isso, né? Bom, na análise técnica a gente adequa as linhas aqui, mas é uma região, como vocês podem ver, temos vários fundos testados aqui, várias reversões, enfim, essa faixa de 14,80, 14,85 pode funcionar como uma resistência. A perda dessa faixa sugeriria o teste do fundo do canal, que hoje está em 13,90 mais ou menos, ou esse fundo traçado aqui, também nessa faixa de preço. Deixa eu ajeitar aqui. Vamos ver qual que é o valor só. 13,70 mais ou menos seria o penúltimo suporte fraco. A perda dos 12,85 indicaria a continuação da tendência prévia de baixa, desse 12,80, 12,85 indicaria a perda dessa tendência de baixa prévia. Vamos limpar esse gráfico todo aqui, ficou um pouco sujo. Oh meu Deus, é hoje. Mas enfim, a tendência de curto prazo dela é uma leve alta. Temos alguns suportes intermediários, resistência intermediária. Um sinal negativo seria a perda dos 13,67. Um sinal negativo seria a perda dos 13,67. O sinal positivo, o rompimento dos 16,83. Se você trabalha no curto prazo, esse martelinho poderia indicar uma compra um pouco mais agressiva, mas não tem claramente, ela só tem esse canal de curto prazo mesmo e a longa tendência de alta com congestionamento no fundo. Mais perguntas? O pregão abriu perto da estabilidade, alguns papéis caindo um pouco. Ontem um papel me chamou a atenção, um papel que eu gosto de operar também. O Agosto, valeu TG, gostei da análise, um abraço de Santos. Que beleza. Vou aí tomar uma cervejinha qualquer dia desses. Itaú SA 4.
Vamos dar uma configurada aqui no gráfico. Rapidinho só para você ver, para vocês verem aqui. Ontem fez um martelinho aqui, podia ser um corpo menor, um rabo maior aqui, mas encostado na banda de Bollinger, em cima de uma resistência de um suporte de curto prazo aqui, de uma região de suporte de curto prazo. Para quem gosta de traders mais agressivos, podia ter gerado uma entrada no final do pregão de ontem. Temos dois fundos aqui. Fundo principal do ano, em torno de R$8, depois R$8,40, R$8,38, R$8,90. Esse martelinho aqui podia gerar uma compra, só muda a tendência de congestão aqui na superação dos 11. É um papel que eu gosto de operar, que eu acho fácil também, ou na gíria dos analistas é um papel técnico, mas eu acho um papel interessante, gosto do setor de bancos também. E num prazo curto, não seria o curtíssimo, já temos topos ascendentes e um canal um pouco mais inclinado do que as outras que a gente estava vendo. E banco sempre distribui juros e um jurinho, um dividendo, sempre pinga alguma coisa na conta. São papéis que eu gosto muito de operar. O AFB pede para a gente falar de CCRO. CCRO, do pouco que eu conheço, é um papel mais enroscado, assim, é mais um pouco mais difícil de trabalhar, como vocês podem ver. Olha o tempo, desde outubro de 2010 ele está de lado praticamente, né? Com aumento o range de junho, maio, junho ele fez uma queda, de agosto e setembro ele fez uma alta e congestionou de novo. Um papel um pouco mais enroscado para trabalhar, pelo menos do jeito que eu olho o mercado. Desde dos dados que a gente tem, ele é mais enrolado. Teve bons momentos de alta, mas ele, a partir de um certo momento ele congestionou e não chega a ser muito fácil de ser operado, a não ser por questões de volatilidade. Ele faz candles maiores ou candles menores, e em algum setup específico ele pode ser operável, mas tendência demais, não precisamos falar, mas tendência em um prazo um pouco maior é de lado. Temos um pequeno canal aqui, mas nada que chame atenção. Temos os topos mais altos que o anterior, mas não muito, mas temos fundos mais baixos que os anteriores, o que define uma tendência lateral. No prazo é bom, o AFB está falando que é bom para curto prazo. Eu não sei, cara, vamos dar uma olhada mais de perto. Eu não vejo sinais tão claros nele de operação, né? Mesmo na análise técnica, ele está lateral. É muito difícil você operar lateral, a não ser que você opere range, né? Mas operar range
tem que ter um range interessante, né? Mas resistência principal em R$ 49,90, R$50, suporte principal em 44, num prazo mais curto. O fundo do ano tá aqui, tá nesse candle aqui em 38,88. Vamos fingir que é aqui mesmo. Ficou ruim. Mas aqui, seria 30, onde está escrito 38,94, você lê 38,88. O fundo seria aqui, do ano. A resistência em 49,90. Fazendo uma congestão aqui em forma de triângulo. Já temos um canalzinho de baixa aqui no curto prazo. No curtíssimo. Então não vejo muito o que fazer nela não. Quando o papel é mais enroscado assim, ele precisa me mostrar para que lado ele vai. Ou como operar congestão, compra próximo do suporte e vende perto da resistência. Nesse caso, o suporte perto de 44,06 aqui, e a resistência seria essa linha inclinada, hoje em torno de 48. É um range de 10%, não sei se vale a pena se arriscar tanto por isso, eu acredito que tem papéis melhores. Como você montaria uma posição de lançamento coberto? O Ibrahim pergunta como você montaria uma posição de lançamento coberto no OGX. Compraria na resistência para fazer lançamento coberto? Não. O que você faz na resistência é montar trava. E você faz lançamento coberto se você já tiver comprado. Você não compra na resistência, porque quando o lançamento coberto te protege do mercado de lado, ele não vai te proteger de uma queda. Você comprando qualquer ação, Petro, Vale, BVMF, numa resistência, esperar que o lançamento coberto vai te proteger de uma queda, você está minimizando o potencial de proteção do lançamento coberto. Um lançamento coberto você faz no suporte buscando uma operação de taxa, ou quando você já tem o papel, espera ele bater numa resistência, espera ele dar um sinal que não vai mais subir, entendeu? Veja bem, não estou falando que ele vai cair, eu estou falando, espera ele dar um sinal de que não vai mais subir, ou pelo menos não vai subir tão rápido. Se subir, vai subir muito devagar, vai subir um dia, cai um dia, sobe um dia, cai um dia, sobe 2 dias, cai 2 dias, porque daí você vai ganhar com a passagem do tempo, porque o lançamento coberto te protege na passagem do tempo, ele não te protege de uma queda. A única operação que te protege de queda é trava de baixa e aluguel e venda, ou vender caro e comprar mais barato, ficar de fora, isso te protege de queda. O objetivo, mas vamos lá dar uma olhada na OGX, a gente te dá um exemplo prático. Por exemplo, aqui, nesse caso, nessa situação, a gente podia estar buscando uma operação de taxa, ou perto desse topinho rompido aqui, na região dos 12,80, 13 reais, a gente podia estar fazendo uma taxa, porque estaria perto de um suporte. Muito provavelmente as taxas estariam interessantes, mas taxa é um número, para mim tá bom, quero ganhar X% em tanto tempo, então não temos que olhar gráfico para taxa. Num prazo um pouco mais longo, vou colocar vamos lá colocar os nossos indicadores aqui, pra gente não estar falando bobagem. Quer dizer, a gente fala bobagem sem os indicadores, não precisa deles para falar bobagem, mas vamos colocar aqui. Aqui, vamos lá, olha um exemplo de lançamento coberto, interessante. Vou dar até um zoom aqui. Fez um candlezinho, um martelo aqui, perfurando a banda de Bollinger.
Rompeu a máxima desse martelo, é compra. Isso é um sinal de compra. Fez um zigue-zague, meu stop veio para cá, da compra aqui. Continuou subindo, abriu em gap e fez um candle praticamente fora da banda de Bollinger. Isso aqui é um candle que eu chamo de pelo amor de Deus me lança. Deixa eu ver, o Ibrahim tá falando 13 e... o suporte estaria aqui perto, né? Mas eu tô falando essa região aqui, né? Entre o 13,44 que você falou e o 12,88. Essa é uma região que eu buscaria sinais de reversão. Entendeu? Aqui seria, se fizesse um martelinho, se fizesse um candle de indefinição, se fizesse um candle fora da banda de Bollinger, nesta região, me daria um sinal, seria o gatilho para uma operação de taxa. Que é a história que eu falo. Você tem o cenário, que seria como se fosse o macro, e eu preciso do gatilho, que é o que vai disparar a minha operação. Certo? Assim como no stop. No stop é a perda de tal região ou de tal valor, eu vou estopar. Mas o valor que eu coloco na boleta lá é outro. Então, um é o cenário e a outra coisa é o gatilho. É o que vai disparar o meu stop. E outro é o valor que eu vou vender. Né? Mas, voltando aqui, um cenário que eu gosto de operar lançamento coberto é esse. Após uma forte alta, tem até um gap aqui, né, para reforçar ainda que estou subindo para caramba. Aqui já teria montado um lançamento coberto nesse candle aqui. Fez um segundo candle que poderia até se caracterizar como uma confirmação do cansaço aqui da subida, que fez um fechou fora, fechou dentro da banda, e no outro dia dá uma desabada. Nesse dia cai, nesse dia faz um candle verde, mas cai. Muito provavelmente aqui eu teria me livrado de metade da posição, porque eu acho que uma queda de 15 para 13, cair 1,50 em 2, 3 dias, já estaria batendo no meu objetivo em relação ao tempo, ficaria com metade da posição e estaria com ela até agora. Né? Montado. Nem vou entrar no detalhe de qual série, se é melhor a série mais curta ou série mais longa, mas eu teria feito, olhando isso aqui, eu teria feito esse lançamento coberto, pelo jeito que eu gosto de trabalhar, que é cansaço de uma tendência. Depois de uma subida dessa, de vários dias, parou para descansar um pouquinho aqui, mas é uma tendência longa, do dia 20, que dia que é esse aqui? Do final de setembro até o meio de outubro, subindo direto, certo? 15 dias subindo direto. Deixa eu ver quantos pregões são aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 dias praticamente subindo direto e faz um candle fora da banda de um candle que abriu com gap e ainda fora da banda de Bollinger. Isso daqui é pedir para um lançamento coberto para uma trava. É um cenário que eu gosto. Né? Teria montado aqui, se eu tivesse com um certo receio ou não com tanta certeza, montaria metade da posição aqui. No segundo dia, quando congestionou, confirmou, fechou fora, fechou dentro, teria montado outra metade. Aqui eu já teria desmontado metade pelo intensidade da queda. Não voltou para testar o topo rompido, eu estaria esperando para recomprar tudo perto da média aqui e perto do topo rompido, da média do Bollinger e do topo rompido anterior. Eu estaria pensando numa recompra total aqui, mas ela resolveu congestionar e, se eu tivesse, dependendo da série que eu tivesse lançado, se eu não tivesse que rolar nem nada, eu estaria lançado até hoje nela pela congestão. O tempo está passando e eu estou ganhando dinheiro com a passagem do tempo. Beleza, Ibrahim, entendeu? Temos mais perguntas? Podemos dar uma olhada no mercado abrindo. Fechar aqui.
Petro com meio de alta, Vale com 0,35 de alta, futuro estável. Eu vou dar um exemplo negativo aqui. Vamos ver se eu não vi coisa. O FB que me perguntou de CCRO. Veja bem, isso daqui é o submarino. É só para dar um exemplo. Ele vem de uma longa tendência de baixa. Desde janeiro. Não sei se eu tenho mais. Olha, desde outubro de 2009 ele está em tendência de baixa. Em 2010, que tudo subiu, ficou de lado. Ele perdeu uma congestão de ano e continuou caindo. Ele saiu dos R$54 e hoje em dia está R$10,09. Agora até está bem depreciado, podemos estar comprando. É uma empresa que por enquanto não vai falir, apesar dos problemas que dizem que ela tem. Por que eu estaria pensando em operar ela na compra? Né? Qual é o motivo que alguém pensaria em comprar submarino? Comprar BTOW3? Né? Não tem nenhum sinal, pelo contrário, só tem sinal de venda. Desde faz 1 ano e meio, 2 anos que só tem sinal de venda nela. Né? Aqui poderíamos estar pensando num trade contra tendência. Vamos colocar os indicadores que a gente tanto ama. Lá, ó, média para baixo, bandas abrindo para baixo, não tem nenhum sinal técnico de operar um papel desse na compra. Então, quem está operando submarino, e não é pouca gente pelo volume envolvido, está operando na venda, está operando redeado ele, não é possível. Então, olha, e recentemente, só em novembro, saiu de R$16, 15,50, está 10, já caiu praticamente, você já perdeu 1/3, caiu 30%, você perdeu 1/3 da sua grana. Quem colocou 15 mil aqui está com 10 aqui, em menos de 20 dias. Então a gente tem que entender que existem papéis mais fáceis de operar, existem papéis mais difíceis de operar. Se o papel está de lado, eu compro o suporte, vendo na resistência. Se é papel que tem opções, dá para trabalhar com opções que ganha com o mercado de lado com o tempo passando. Papel perdendo suporte, embaixo de suporte é para operar na venda, alugue e vende. BTOW mesmo já deu 500 oportunidades de aluguel e venda, fácil, porque como dizem, quando cai, cai rápido. E olha a diferença de um papel em tendência de alta. Eu não gosto de falar de novo, mas olha a diferença de um submarino para Ambev. Tem os períodos de congestão também, mas olha a diferença. Não é muito mais fácil de operar isso aqui? Quando tem a tendência é nítida. Quando perde um suporte, ela cai. Quando rompe uma resistência, ela sobe. E está em tendência de alta de longo prazo. É muito mais fácil. E agora ela está dando a oportunidade de operar um retângulozinho de topo. Fácil. Perdeu 56,50. Stop. Não digo alugue e vende porque ela está em tendência de alta no longo prazo. Se for para alugar e vender, é uma operação curta. Não sei se vale a pena a burocracia, o trampo. Mas rompeu essa linha aqui, rompeu 59,50 é compra. Perdeu 59,52 é stop. Não tem segredo, é simples. Não precisa complicar. Eu não lembro qual que eu vi ontem, também vi mais uma, mas se alguém perguntar eu volto nela. Mais algumas perguntas, pessoal? Nós
vamos encerrando o chat de hoje. Queria agradecer, se não tiver mais perguntas, lógico, quem quiser perguntar qualquer coisa, estamos aí. Queria agradecer ao Roxo pelo convite, queria agradecer a Banif pela oportunidade. Eu acho que hoje é o nosso último dia. Não sei se o Roxo, se o Collor volta amanhã. Se ele voltar amanhã, hoje é o último dia que eu faço o chat. Se alguém tiver qualquer dúvida, sugestão, quiser bater um papo, quiser me chamar para um chopinho, eu estou passando o meu e-mail para vocês. Opa, desculpa, errei. Não é esse não. Esse. Pronto. Se alguém quiser mandar dúvidas, eu não costumo responder dúvidas por e-mail, assim, o que você acha desse papel, o que você não acha, mas se alguém quiser conversar sobre o mercado e quiser trocar ideia e conversar e tomar um chopinho aqui em São Paulo, eu estou à disposição. O Mapinguari pediu pra gente dar uma olhada em Natura. E tá avisando que despencou o Mini. Abrindo Natura, papel que a gente já havia comentado, que estava numa tendência de alta de curto prazo, querendo reverter, vem de uma queda e agora faz topos e fundos ascendentes no diário, mas faz topos e fundos descendentes no semanal. Papel também relativamente fácil de operar, agora que fez topos e fundos ascendentes. O rompimento dos 37,20 aqui desse candle indica a continuação da alta. A perda dessa região de 33,87, 33,80, que seria a base do canal, seria o topo anterior rompido, tem um fundozinho aqui, um fundinho aqui, sinalizaria, traria uma sinalização mais negativa para o papel no curto prazo. No longo prazo, como a gente já viu, que eu usei até no outro chat, eu usei para exemplificar diferença de prazos. No semanal ele não fez um topo mais alto que o anterior ainda e fez um fundo no mesmo nível ou um pouco abaixo do anterior, o que pode estar indicando uma reversão da tendência de mais longo prazo. No curto prazo já fez pivô de alta, está dentro do canalzinho, também fica fácil de operar. Despencou o Mini. Aqui em São Paulo, quando se fala de despencou o Mini, é porque o Mini Cooper caiu de uma ponte. O Mini abriu positivo, né, com uma leve alta de 0,5%, em torno de 0,5%. E agora trabalha com menos meio, talvez refletindo aí uma abertura mais negativa no Dow Jones, mas dentro das nossas análises não quer dizer nada. O que eu disse sobre as ações ainda continua valendo, não tem grandes novidades. Eu estava no meio da despedida. De novo, quero agradecer o Roxo, quero agradecer o Márcio pela ajuda, quero agradecer o pessoal da Banif pela oportunidade e em breve a gente pode se encontrar novamente. Obrigado a todos, tenham um bom dia, bom pregão e vamos em paz. E o Senhor vos acompanhe. Vamos lá, pessoal. Bom dia, bom pregão para todos. Tchau.